Olá, eu sou a professora Daniele Bracher e hoje teremos nossa aula sobre expressões numéricas. Dessa vez, utilizando os números inteiros. Então, o que é uma expressão numérica? São os cálculos matemáticos que envolvem as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, e ainda os símbolos, como os parênteses, os colchetes e as chaves. Temos os exemplos, né? 2 vezes 3 mais 7, menos 5 mais 8 vezes 4, 3 vezes 21 menos 21 mais 7, mais 2. As expressões numéricas devem sempre ter uma ordem de resolução. Então, primeiro nós devemos resolver os símbolos na ordem de primeiro aquilo que está dentro do parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e por último o que está dentro das chaves. Em segundo, nós devemos então resolver as operações. Dentro dos parênteses, vamos resolver primeiro radiciação ou potenciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. O mesmo para o que estiver dentro dos colchetes, o que estiver dentro das chaves, ou ainda se não tiver símbolos. A ordem das operações deve seguir radiciação ou potenciação, depois multiplicação e divisão, e depois adição e subtração. Se eu tiver mais de uma operação na mesma sequência, eu vou resolver aquela que está na frente. Ou o que significa isso? Significa que eu estou lendo a minha expressão da esquerda para a direita e eu vou resolver aquilo que está mais à esquerda. Vamos à resolução das expressões dadas como exemplo. Nós temos aqui o primeiro exemplo, é 2 vezes, abre parêntese, 3 mais 7. Olhando lá a ordem da resolução, nós temos que primeiro se resolve o que está dentro do parêntese. Então, é isso que nós vamos fazer. 3 mais 7 dá 10. Então, daí eu vou resolver a operação de multiplicação. 2 vezes 10 dá 20. Segundo exemplo, menos 5 mais 8 vezes 4. Então, novamente, primeiro resolvo o que está dentro do parêntese. 8 vezes 4 dá 32. Menos 5 mais 32 dá 27. E o último exemplo, nós temos aqui parênteses e chaves. Primeiro, nós resolvemos os parênteses. Então, nós temos menos 21 mais 7. Isso dá um resultado de menos 14. Então, eu parto para resolver o que está dentro do colchete, que é menos 14 mais 2, que dá menos 12. Então, eu vou operacionalizar a multiplicação. 3 vezes menos 12, menos 36. Vamos ao último exemplo, um exemplo um pouquinho mais complexo. Temos uma expressão numérica, né? E novamente nos baseamos por resolver primeiro os símbolos. Temos aqui 3 parênteses, então vamos resolver eles. Dentro do primeiro parêntese, nós temos uma operação de multiplicação e outra de soma. O que diz lá a nossa regrinha? Que primeiro se resolve a multiplicação e só depois a soma. Então, é isso que nós vamos fazer. Aqui, no segundo parêntese, nós temos divisão e soma. A regrinha diz que primeiro se resolve a divisão. E é isso que nós vamos fazer. E depois, aqui no terceiro parêntese, temos só uma subtração. E é isso que nós vamos resolver. Então, passando para a próxima linha, a gente sempre procura reescrever a expressão, né? E já colocar o resultado daquilo que estava dentro do parêntese que a gente calculou. Então, 8 vezes 4 dá 32. Aí eu repito mais 3 divididos por 7, mais. Aí abre parênteses, mas eu vou resolver mais uma coisinha dentro do parêntese. Tem uma divisão aqui. Então, 15 divididos por 5 dá 3. Já vou substituir aqui
e continuo escrevendo. Vezes 3, fecha colchetes, vezes 2, menos 19 menos 7. Ó, aqui eu já poderia ter resolvido esse número que está dentro do parênteses, mas tudo bem, resolvemos na próxima linha, né? Então, na próxima linha, vamos continuar resolvendo aquilo que está dentro dos parênteses. 32 mais 3 dá 35. 3 mais 3 dá 6. 19 menos 7 dá 12. Perfeito. Então, tendo isso daqui, o que eu vou resolver depois que eu eliminei os parênteses? Ou melhor, que eu eliminei as expressões que estavam dentro dos parênteses. Eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. Então, eu tenho dentro do colchete aqui uma divisão, uma soma e uma multiplicação. O que diz a minha regrinha? Que é multiplicação e divisão e só depois adição e subtração. Se multiplicação, se eu tenho multiplicação e tenho divisão, eu vou resolver na ordem em que aparecem. O que aparece primeiro aqui? Primeiro aparece a divisão. Então, já vou operacionalizar. 35 divididos por 7 dá 5. Mais, aí eu já vou fazer aqui a multiplicação. 6 vezes 3 dá 18. E aí continuo reescrevendo. Vezes 2, menos 12 divididos por 6. Vezes 12 mais, vezes 2 mais 12. Então, partimos para a terceira linha, né? Vou resolver a soma que está dentro do colchete. 5 mais 18 dá 23. Continuo reescrevendo a expressão. Então, o que sobrou aqui? Sobrou uma chave, né? Então, eu vou resolver primeiro o que está dentro da chave. Eu tenho uma multiplicação e uma divisão e uma subtração. Primeiro, resolvo a multiplicação e a divisão na ordem que aparece. Então, 23 vezes 2 dá 46, 12 divididos por 6 dá 2. Continuo escrevendo a expressão vezes 2 mais 12. Então, vou fazer a subtração daquilo que está dentro da minha chave. 46 menos 2, 44. Vezes 2 mais 12 vai me dar. O que eu vou resolver aqui? Na ordem da operação, né? Multiplicação é antes da adição. Então, vou multiplicar. 44 vezes 12 dá 88. Mais 12 vai me dar um resultado de 100. E é isso aí, pessoal. Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Um abraço.